Fala galera, tudo bem? Vamos então para o quarto e último vídeo. Assim como eu falei nos vídeos 2 e 3, eu peço para que, se você caiu de paraquedas, né, nesse vídeo aqui direto, que você veja os 3 outros vídeos primeiro. Essa aqui é uma sequência que segue um encadeamento lógico, né? Então, as coisas que vão ser faladas aqui para uma compreensão melhor dependem daquilo que foi falado nos outros 3 vídeos, tá? Então, vamos lá. Vamos para a perspectiva acadêmica sobre o futebol moderno e depois alguns outros tópicos para finalizar a nossa apresentação, a nossa aula aqui, o nosso bate-papo sobre futebol. Deixa eu me tirar daqui. Essa que está aqui atrás, a da Universidade do Porto, da Faculdade de Desportos da Universidade do Porto, que já há alguns anos é um centro acadêmico bem importante quando o assunto é futebol, né? E aí, aqui uma foto do já citado algumas vezes professor Júlio Garganta, que é uma das principais figuras nesse meio acadêmico relacionado ao futebol nos últimos anos, né? Um cara que tem uma produção acadêmica bastante grande e influenciou muita gente. O Daniel Barreira, professor Daniel Barreira, que, se não me engano, já trabalhou como scout do Barcelona. E o nosso Israel, que é um cara lá da Universidade de Viçosa, né? Que está fazendo um trabalho espetacular também. Um dos livros que eu citei lá, e deixei como sugestão também, é um livro escrito por ele, na verdade escrito por ele, co-escrito pelo Júlio Garganta e um outro autor também, mas principalmente o livro é principalmente dele, né, do Israel. É um grande professor, é um grande estudioso do futebol, e qualquer coisa de literatura de futebol que vocês encontrem com esses caras aqui, ou outros caras do grupo de estudos desse pessoal, vale muito a pena de ver, para sempre, né, nesse intuito de aprofundar o conhecimento sobre o futebol. Muitas das coisas que eu já falei aqui, em termos de conceitos e organização de ideias e maneira de enxergar o jogo, muitas das coisas você encontra de uma maneira ou de outra no trabalho desses professores, por exemplo, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, esse é um artigo escrito por 5 pessoas, e ali, eu sublinhei ali, você tem o Júlio Garganta e o Daniel Barreira, né? Que são 2 daqueles 3 que eu acabei de mostrar. Mas reparem, e é um artigo sobre futebol, tá? O Golden Index defensivo, um novo método para ranquear o desempenho de jogadores de futebol para o Barcelona. Mas reparem nisso aqui, ó. Institution of Mechanical Engineers, Journal of Sports Engineering and Technology. Então, os caras publicaram um artigo sobre futebol num journal de engenharia mecânica, né? Num journal de engenharia e tecnologia que faz parte do Instituto de Engenheiros Mecânicos. Isso é para vocês terem uma ideia do nível de complexidade que esses caras atingiram no trabalho acadêmico deles, né? Então, com essa movimentação toda do futebol na direção da ciência de dados, da análise de dados, da tecnologia, hoje não é incomum você encontrar esse tipo de coisa. Um trabalho feito falando, na verdade, sobre análise de desempenho, num journal de engenharia mecânica, né? É incrível. E aqui mais uma frase do Júlio Garganta. O futebol decorre da natureza do confronto entre 2 sistemas complexos, dinâmicos e abertos, 2 organismos vivos, que são as equipes, né? As equipes.
E o futebol caracteriza-se pela sucessiva alternância do estado de ordem e desordem. Já falamos, né, de ordem e caos. Estabilidade e instabilidade. Uniformidade e variedade. Aqui mais uma frase que fortalece essa ideia na nossa cabeça da complexidade do jogo de futebol. Tão complexo que você pode falar de futebol num journal de engenharia. E aqui eu falei da Universidade do Porto, falei do Júlio Garganta, do Daniel Barreira, da produção acadêmica que em Portugal tá muito forte já há vários anos. E aqui a gente lembra do Mister, o Jorge Jesus treinando o Flamengo, o Abel Ferreira treinando o Palmeiras, o Vitor Pereira treinando o Corinthians. E a gente vê que realmente, por algum motivo, os portugueses estão conseguindo não só realizar uma produção acadêmica em futebol muito forte, muito aprofundada, mas estão conseguindo também formar isso em formação de grandes treinadores, né? Que estão sendo inclusive exportados para outros países. E claro que quando a gente pensa em grandes treinadores portugueses, a gente não pode deixar de pensar naquele que já foi citado aqui várias vezes, o José Mourinho, que já ganhou tudo e é provavelmente o maior expoente aí dessa safra de treinadores portugueses do século XXI que fizeram ou vêm fazendo um grande trabalho, né? Deveres de casa. É óbvio que é uma brincadeira, né? Mas são sugestões aqui que eu deixo com vocês para que vocês mergulhem mais fundo nesse conhecimento e sigam pessoas interessantes na área. Enfim, tem várias coisas legais aqui que eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Número 1. Algumas sugestões de vídeos para vocês verem sobre análise de desempenho. Então esse vídeo aqui é um vídeo lá do canal da CBF, né, Confederação Brasileira de Futebol. Então sempre que eu for colocar sugestão de vídeo aqui, vai aparecer na imagem o canal e o nome do vídeo, né? Então o canal da CBF, curso de análise de desempenho é realizado na CBF. Isso aqui é um vídeo já antigo de 2016, mas é interessante para vocês verem algumas imagens de um curso de análise de desempenho sendo realizado lá na CBF. Lá atrás, quando eu falei de cursos, né, de sugestões, eu até citei o curso da CBF, que está sendo cada vez mais aprimorado, né? Então é um vídeo interessante para vocês verem algumas imagens desse tipo de curso. Aqui, um vídeo do canal do Santos Futebol Clube, sobre o departamento de análise de desempenho deles, né, que eles chamam de Centro de Inteligência. E até é interessante porque esse cara aqui é esse cara aqui, que na época, lá em 2016, trabalhava no Flamengo, com Oswaldo de Oliveira, e depois foi ser o chefe do Centro de Inteligência do Santos. Então é interessante o vídeo também, ele falando como é que funciona tudo lá e tal. Aqui, mais ou menos na mesma pegada, um canal do Náutico, né? TV Timba. Aqui, rotina do CT, análise de desempenho. Também mostrando como é que funciona o departamento de análise de desempenho do Náutico. E aqui, o Flamengo, a Flá TV. Esse vídeo aqui de 2019, especial, o trabalho da análise de desempenho no Flamengo. Que é muito interessante, que mostra a conjugação de forças entre os analistas fixos do clube e os analistas que o Jorge Jesus levou com ele quando foi treinar o Flamengo, né? Então são 4 indicações legais de vídeo aí para vocês verem sobre esses assuntos. Número 2. CBF. CBF Academy. Glossário do futebol brasileiro. Termos e conceitos relacionados às dimensões técnica e tática. Isso aqui é muito interessante. A CBF, nesse espírito de começar cada vez mais a padronizar as coisas e a formar bons técnicos e bons analistas, eles criaram esse glossário do futebol brasileiro. Então aqui estão, vocês podem, isso aí é só entrar na internet e baixar, tá? Vocês podem entrar na internet e dar uma olhada, digita lá,
CBF, Glossário do Futebol Brasileiro, e vocês vão achar. Aqui estão alguns exemplos de páginas que você encontra lá, e tem muita coisa que a gente falou aqui que está lá, né? Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de ações ofensivas e, por exemplo, infiltração, que eu falei, aqui, olhar sobre o ombro, girar o pescoço, que eu chamei de quebra do pescoço, enfim. Aqui a questão da divisão do campo, né? A gente falou sobre isso também. Aqui o funil, a zona do funil. Aqui, ó, espaço de jogo efetivo, né? O espaço efetivo de jogo, centro de jogo, epicentro de jogo. Todos aqueles conceitos estão aqui. Aqui, dimensões, a questão do modelo de jogo e as diferentes dimensões do jogo de futebol, a gente também falou disso. Aqui, sistema e esquema de jogo, sistema tático e esquema tático, também falamos disso. Vocês vão encontrar nesse glossário muita coisa que a gente trabalhou aqui. De vez em quando vocês vão encontrar um termo diferente para alguma coisa, né? Diferente do que eu usei, porque, como eu falei lá no começo, o que eu estou mostrando para vocês aqui é uma salada de um monte de coisa que eu estudei, batida no meu liquidificador, no liquidificador da minha cabeça. Então são os termos que eu uso, é a organização das ideias da minha maneira, e é a maneira que eu enxergo o futebol hoje. Mas, claro, vocês vão encontrar muitos paralelos lá no glossário da CBF, e é uma tentativa deles de padronizar alguns termos, algumas ideias, algumas maneiras de enxergar o jogo, para que aqui dentro do Brasil a gente consiga cada vez mais difundir essa maneira de encarar o jogo, né? Então é muito bacana. Número 3. Vídeo. Eu vou dar 2 exemplos aqui, 2 sugestões de vídeo desse canal aqui, The Coach's Voice em espanhol. É o The Coach's Voice, né? Esse canal é muito bom, tem muitos vídeos legais. A primeira sugestão é essa aqui, um vídeo do Abel Ferreira, classe magistral do Abel Ferreira, ele falando sobre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores de 2021. E aí vocês vão ver ele explicando, inclusive, conceitos na mesa, né, na pranchetona aqui, na mesa tática, com a disposição das equipes em campo, sistemas, esquemas, a maneira como ele pensou no time, no jogo da equipe, em organização ofensiva, organização defensiva, características de jogadores, enfim, muitas coisas que a gente falou aqui, vocês vão ver nesse vídeo com o grande Abel Ferreira falando lá daquela vitória do Palmeiras sobre o Flamengo. E aqui, também nesse vídeo, do Tite, Masterclass do Tite, falando sobre o Corinthians e Chelsea, né? A final do Mundial, que o Corinthians venceu o Chelsea, mesma coisa. A mesa tática e o Tite falando de sistemas táticos, a movimentação de jogadores, o que é que ele pensou para o ataque, o que é que ele pensou para a defesa, como é que ele enxergava as características dos jogadores do time do Chelsea, as zonas que seriam atacadas, etc, etc. Também muita coisa que a gente falou aqui. Vocês vão ver esses 2 grandes técnicos comentando perdão, em relação a situações bastante específicas, né, de jogos que realmente aconteceram. E aí vocês vão ter uma chance de fixar vários dos conceitos com ótimos exemplos, né? Beleza. Número 4. Aqui, vou colocar os 2 logo, eu dou duas sugestões de caras para vocês seguirem. O Leonardo Miranda, que tem essa coluna lá, Painel Tático no GE. Ele é formado em análise de desempenho pela CBF e tem umas colunas bem legais. E o Renato Rodrigues, que trabalha na ESPN, ele tinha ou tem também um site ou um blog, mas eu não sei se ele ainda alimenta isso, mas você consegue achá-lo fazendo essas análises na televisão lá na ESPN, né? Então são 2 exemplos aqui de caras legais para seguir, que falam de forma interessante sobre análise tática e análise de desempenho, e são caras que estão no meio da grande mídia, né? O Leonardo Miranda no GE e o Renato Rodrigues na ESPN. Renato Rodrigues, que já foi analista do Corinthians, né? Número 5. Também sugestões para vocês seguirem. Sugestões aqui de perfis de Instagram. Então a primeira é esse aqui, Entre Linhas do Jogo, do Gabriel Fortucci. É interessante.
Ele faz algumas análises individuais, algumas análises coletivas. Tem bastante conteúdo, bem legal. Outro canal aqui, outro perfil, né? O Categoria Canal, que é do Raul, né? Do Raul Ando. Ele faz muitas análises coletivas com esquemas gráficos muito interessantes. E tem o canal de YouTube também, que também se chama Categoria Canal, que é muito bacana de seguir. Acho até que o canal de YouTube tem mais conteúdo do que o perfil aqui de Instagram, mas o trabalho do Raul é muito legal, também recomendo seguir. E aqui, um outro perfil, Futebol e Tática, do Eduardo Bartem, que eu até já citei lá atrás quando eu falei de uma das empresas, né, que eu citei lá atrás, a Performance Sport, é do Rafael Marques, né, o Rafa Scout, com esse cara aqui, o Eduardo Bartem. E o Bartem tem esse perfil Futebol e Tática que faz análises, principalmente análises individuais. Muito bacana, né? Aqui o canal do Raul, principalmente análises coletivas, do Eduardo, principalmente análises individuais, e o Entre Linhas do Jogo, acho que misturando um pouco das duas coisas. Então ficam aí sugestões também para vocês seguirem. Número 6. Isso aqui é um exercício que eu proponho a vocês. Um exercício que eu fiz e que eu proponho. Imaginem que vocês são treinadores e vão montar uma equipe para jogar. Uma espécie de equipe dos sonhos para jogar. Então, qual seria essa equipe? Quais seriam os jogadores, né? E aí vocês têm que pensar nas características desses jogadores. Qual seria o esquema tático base? Qual seria o sistema tático base? O esquema tático base? É legal pensar, né? É legal para colocar alguns conceitos e algumas ideias em prática, digamos assim, né? Entre aspas. E aqui, só vou mostrar para vocês o meu exemplo. Eu pensei nessa equipe aqui formada num 4-2-3-1. A equipe seria Cacilhas, Jorginho, Gamarra, Maldini, Roberto Carlos, Mauro Silva, Xabi Alonso, Messi, Zidane, Ronaldinho Gaúcho, R10, Romário na frente. E o técnico, aqui ó, o esquema de movimentação base, né? Então um 4-2-3-1, em que você teria naturalmente esse quadrado, esse retângulo aqui de zagueiros e volantes, e eles sempre os principais responsáveis pelo balanço defensivo da equipe, né? Então quando a equipe está atacando, esses são os principais responsáveis por manter um certo peso defensivo caso a equipe perca a bola lá na frente. O Jorginho e o Roberto Carlos podendo se movimentar para chegar às zonas mais avançadas do campo. O Messi e o Ronaldinho Gaúcho se movimentando para formar uma linha de 3 com o Romário, né? E efetivamente esse 4-2-3-1 podendo se tornar um 4-3-3, né? Em organização ofensiva. E o técnico eu pensei no Pofechou, Luxemburgo, e como menções honrosas, vários jogadores aqui, né, que também me marcaram ao longo da minha trajetória como amante do futebol, né? R9, Maradona, esses dois aqui que eu fiquei bem na dúvida se eu colocava ou não. E os outros, né? O Van Basten, o Lothar Matthäus, o Stoichkov, o Tafarel, o Júnior, Edmundo, o Alex, Kaká, Thiago Silva e por aí vai. Então é um exercício divertido de pensar em como você montaria sua equipe dos sonhos, como que ela jogaria, pelo menos nos aspectos básicos, quem seria o técnico. E aqui só eu achei as figurinhas dos jogadores, né? Então, colocando os jogadores aqui, só não achei do Jorginho, né? Mas Cacilhas, Jorginho, Gamarra, Maldini, Roberto Carlos, Mauro Silva, Xabi Alonso, Messi, Zidane, R10, Romário. E aqui as figurinhas daqueles outros jogadores que eu citei embaixo, né? R9, Maradona, Van Basten, Lothar Matthäus, Stoichkov, Tafarel, Júnior, Edmundo, Alex, Kaká, Thiago Silva. Beleza? Fica uma sugestão de exercício aí para colocar as ideias em prática, sem ter que se preocupar em ouvir críticas da torcida ou da diretoria, enfim. Você monta o time que você quiser, da forma que você quiser. Número 7. Esse aqui, vou colocar os dois logo. Não, vamos por um. São duas sugestões de jogos que vocês acham no YouTube. Vai lá no canal da FIFA, ó, e coloca
Alemanha contra a Espanha, Copa de 2010. São duas sugestões, poderiam ser trocentos mil outros jogos, tá? Só coloquei duas sugestões aqui. Vejam os jogos. A minha sugestão é, vejam, assistam a esses jogos, quando vocês tiverem um tempo, e tentem observar em todos os times tudo aquilo que a gente viu nessa aula, nessa apresentação aqui. Então, Alemanha contra Espanha. Como é que a Espanha, qual é o sistema tático base da Espanha em organização ofensiva? Qual é o sistema tático base da Alemanha em organização ofensiva? Qual é o sistema tático base em organização defensiva das duas equipes? Defendem em bloco alto, bloco médio, bloco baixo? Em organização ofensiva, como que acontece a fase de construção? Quantos jogadores? Por onde? De que forma? Como que eles se comportam na fase de criação? Como que eles se comportam na fase de conclusão? Mesma coisa para outro time. Como é que acontecem as transições ofensivas? Como acontecem as transições defensivas? Características dos jogadores em termos de aqueles aspectos que a gente viu nos indicadores de desempenho. Pega os principais jogadores de cada equipe e vê como é que eles se comportam em relação ao 1 contra 1 ofensivo, 1 contra 1 defensivo, como é que desarma, tem mais mobilidade, menos mobilidade, usa mais o corpo, usa mais a agilidade, etc. Enfim, todos os aspectos que a gente viu aqui, assistam aos jogos e tentem identificar, para treinar a capacidade de vocês de analisar o jogo, ou seja, de entender o jogo, de compreender o jogo, de decifrar o jogo. E, consequentemente, vocês vão conseguir ter uma interação com o jogo muito mais interessante, muito mais profunda. Vocês vão conseguir realmente entender o que está acontecendo e por que está acontecendo. Né? E a outra sugestão aqui é um Ajax e Tottenham na semifinal da Champions 2018 e 2019. Vocês acham isso no canal lá da TNT Sport. Isso aqui foi um jogaço, emocionante, final emocionante. Também fica de sugestão aqui para vocês avaliarem todos os aspectos, analisarem todos os aspectos em relação a essas duas equipes. E claro, façam isso com quaisquer outros jogos. Eu busquei gravar isso aqui e disponibilizar antes da Copa do Mundo, até por isso também, para que vocês já possam assistir aos jogos da Copa de outra forma. Já consigam assistir aos jogos, seja do Brasil ou de qualquer seleção, de outra forma. Enxergando muita coisa que vocês não enxergavam antes, conseguindo analisar e pescar muitos detalhes que vocês não conseguiam perceber antes. Né? Então, fica a sugestão aqui, já assistam a Copa do Mundo com outros olhos. E aqui, por falar em Copa do Mundo, uma brevíssima análise tática da seleção, que é uma das favoritas aí para a Copa do Catar, né? Que o Tite olhando atentamente para a taça, né? Vamos torcer para que ele não só olhe, mas para que ele possa trazer junto com a equipe essa taça aqui para o Brasil. E vamos lá, isso aqui é com base nos dois últimos amistosos que o Brasil fez na preparação aí, né? Então você vê, por exemplo, aqui o Brasil em organização ofensiva jogando num 4-1-4-1. Né? Então é uma plataforma que, se não me engano, naqueles exemplos todos que eu dei quando eu estava falando lá sobre sistemas táticos, eu acho que não tem nenhum exemplo ali da seleção comandada pelo Tite jogando em 4-1-4-1. Né? Você tem outras plataformas ali. Mas é interessante que essa aqui é uma das possibilidades para o Brasil jogar, a depender da formação de momento, a depender das circunstâncias do jogo. E aí uma coisa interessante de se notar é o equilíbrio em termos dos jogadores mais adiantados e os jogadores mais recuados. Né? São 5 de cada lado. Né? Você tem 5 aqui nesse 4-1, né? Nesse 4-1 você tem 5 jogadores. E nesse 4-1 aqui você também tem 5 jogadores. Né? Então é uma seleção que está jogando de forma bem equilibrada. Aqui, já no segundo jogo, a gente vê o Brasil em organização defensiva, num bloco médio, num clássico 4-4-2. Né? Essa é a maneira realmente padrão desse Brasil do Tite se defender. Um 4-4-2. E aqui, nesse mesmo jogo, é muito interessante. O Brasil em organização defensiva. Chegando, Marquinhos está com a bola aqui. Chegando já no limiar aqui
da zona de construção, indo para a zona de criação. E aqui você vê o Brasil disposto num 3-2-4-1. A linha de 3, que a gente falou bastante. Nesse caso aqui com os zagueiros e o Alex Telles, o lateral. A linha de 2, com o Casemiro e o Danilo, que é lateral direito, vindo jogar como volante. Essa linha de 4 e o jogador mais adiantado, que é a priori o Richarlison, né? Então é um 3-2-4-1 que nas zonas mais adiantadas do campo, lá quando o Brasil está indo invadir o último terço, acaba virando mesmo um 3-2-5, né? Com esses 5 jogadores atacando a última linha do adversário. Então você veja que no primeiro exemplo ali eu falei de um 4-1-4-1, e aqui eu estou mostrando um 3-2-4-1 que vira um 3-2-5. Então existe uma certa versatilidade do Brasil em organização ofensiva que é muito interessante, né? Muito, muito moderno. E aqui é a mesma coisa daquele equilíbrio, né? 5 jogadores aqui atrás, nesse 3-2, e o 4-1 aqui na frente, virando um 5 também, quando se aproxima mais da área adversária. Aí aqui é uma imagem de um treino do Brasil pré-Copa. Está treinando organização defensiva, só para corroborar aquela ideia do 4-4-2, né? Então, de novo, uma linha de 4 aqui, uma linha de 4 aqui no meio e 2 jogadores aqui. Então, essa deve ser a mesma tendência do comportamento do Brasil em organização defensiva, ao menos quando está em bloco médio, né? Aqui 2 imagens dos treinos do Brasil. O Daniel Alves, né, cuja convocação foi um tanto polêmica, demonstrando bastante vontade, até além da conta, né, dando uma chegada feia aqui no Pedro, se jogando no chão aqui para tentar tomar a bola aqui do Neymar, não sei. Mas enfim. E aí a nossa seleção, a gente pode perceber nesse trabalho que foi muito bem feito pelo Tite ao longo desses últimos anos, né, trabalho de preparação. Nossa seleção tem variação de sistemas e estruturas, né, como eu acabei de falar, especialmente em organização ofensiva, equilíbrio nos diferentes setores do campo, como eu comentei também, e jogadores versáteis. Você tem zagueiro que pode jogar como lateral, tem lateral que pode jogar como volante, você tem volante que pode jogar como meia, enfim, você tem jogadores que podem jogar mais abertos como extremos ou jogar mais pela região central do campo. É uma seleção realmente muito forte, com muita versatilidade individual e coletiva, e que tem tudo para fazer um trabalho muito bom aí na Copa do Catar. Vamos torcer. E para finalizar, depois de falar isso tudo, eu espero que vocês conjuguem, espero que vocês sintam a vontade de conjugar, de unir 3 coisas. Essa paixão básica, né, que a gente tem pelo futebol desde que a gente é moleque, que nem esses 2 aqui, olhando a seleção brasileira e os nossos clubes do coração jogando na televisão, né? Conjugar isso com esse lado mais adulto do torcedor, né? E aqui eu coloco um torcedor brasileiro, torcedores do Manchester United, torcedores da Internazionale e torcedores do Borussia Dortmund, com uma terceira coisa, que é o que eu espero ter despertado em vocês com essa apresentação, que é esse lado um pouco mais técnico, né? Um pouco mais de técnico de futebol, técnico / analista, né? Esse lado mais do estudo do jogo, da compreensão aprofundada do jogo, do de fato entender o que é e como acontece o jogo de futebol, de fato entender o porquê que determinada equipe se comporta de tal forma e a outra equipe se comporta de outra forma, o porquê que aquele técnico fez o trabalho dele seguindo essa linha, enquanto o outro técnico faz o trabalho dele seguindo outra linha, né? E aí novamente trazendo aquilo que eu não me lembro, mas eu acho que falei lá no primeiro vídeo, se você é uma pessoa que quer trabalhar com futebol, sendo um técnico, um analista ou qualquer coisa assim, ou se você quer trabalhar ou trabalha com jornalismo esportivo, quer trabalhar com futebol nessa área,
ou simplesmente se você é um torcedor, um apaixonado por futebol que quer entender o jogo, quer começar a entender o jogo, eu acho e espero que essa apresentação tenha sido de bastante valia e que tenha despertado em vocês esse terceiro elemento aqui, né? É unir aquela paixão mais de criança com esse aspecto mais ativo do torcedor adulto, com essa questão do lado mais analítico, mais pormenorizado, de mais compreensão aprofundada sobre o que é o jogo, o que acontece no jogo, por que acontece, e a gente conhecer um pouco mais o que é que está sendo feito e como é que está sendo pensado o futebol moderno, né? É isso aí, deixa eu aparecer aqui de novo. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Se você acompanhou do primeiro vídeo até agora o final, eu tenho certeza absoluta que você gosta muito de futebol, tanto quanto eu gosto. E eu peço para você que curta os vídeos para que eles tenham mais alcance e que compartilhem com outras pessoas que de repente vocês acham que podem se beneficiar desse conteúdo, que gostam de futebol também, que querem entender o futebol de uma maneira mais aprofundada, que querem falar sobre futebol de uma maneira mais profunda, que querem trabalhar com futebol, entendendo melhor o jogo e tudo que cerca a modernidade do futebol, né? Então, curtam, compartilhem, comentem com os amigos, comentem com outras pessoas e produzam material também sobre o futebol, estudem, produzam conteúdo também. Essa área de produção de conteúdo sobre futebol moderno está crescendo cada vez mais e sigam as dicas que vocês acharem interessante de cursos, de livros, de vídeos para ver, de pessoas para seguir e vamos continuar falando sobre futebol, torcendo para os nossos clubes do coração e para a seleção brasileira e vamos continuar levando o futebol para frente da maneira mais completa e mais aprofundada que a gente conseguir. Beleza? Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.